Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Léo na área e continuamos online. Meu povo, você deve ter percebido que a vinheta já veio, então dessa vez eu não vou chamar a vinheta. Por que está diferente dessa vez, pessoal? Porque dessa vez a gente vai ter uma dinâmica diferente. Hoje a gente vai corrigir algumas questões, tá? Professor, vamos corrigir tudo? Tudo não, porque a gente já viu uma gama de assuntos, mas a gente vai escolher algumas questõezinhas para trabalhar aqui com vocês. E depois do encontro online a gente vê mais algumas outras, beleza? Então pega o seu livro aí, vai para um cantinho adequado e aí, né, dá uma pausa aí no vídeo, que é para abrir na página que eu vou falar, quando eu falar a página, e aí a gente vai tentando aí resolver as questões, tá bom? Não vou chamar a vinheta porque já passou, então pega o livro. Meu povo bebê, estou aqui, né, com o livro, não teve nem corte nem nada, já seguindo direto, tá aqui o nosso livro do 7º ano. E aí a gente vai trabalhar aqueles assuntos que a gente já viu aqui, algumas questõezinhas relacionadas aos assuntos que a gente já viu. Quais foram os assuntos que a gente já viu? A gente só não vai olhar agora civilização pré-colombiana, porque a gente ainda está terminando. Então a gente vai ver os assuntos que a gente já viu, já terminou. Tudo lá na Europa. Grandes navegações, formação do Estado absolutista, mercantilismo, que está dentro desses dois também. E aí reforma protestante e renascença. Beleza? Foram os 5 assuntos que a gente viu. Então, pega aí, abre aí logo em expansão ultramarinha europeia, né? Que basicamente, ultramarina europeia, que é basicamente as grandes navegações. Aqui em grandes navegações começa na página 29, né? 28, 29. E aí depois você vai ter texto na 30, na 31, na 32, na 33, na 34, na 35, na 36 e finalmente chegamos aqui na 37 com as primeiras questões. Então, vamos começar aqui. Eu queria começar aqui com a segunda questão, tá? A segunda questão começa com um texto, né? Você dá uma lida aí nesse texto e aí ele lança a seguinte pergunta, né? Você lê o texto aí, também já leu, que a gente já estudou, né? Você já deve ter lido, a gente já teve aula sobre isso. E vamos para a pergunta. O que tornou, então, segunda questão da página 37. O que tornou Portugal pioneiro das grandes navegações? Vê bem, se você abrir aqui na página, vamos ver, você abrir aqui na página 32 e 33, é onde você vai encontrar a resposta dessa pergunta. Mas isso já foi explicado também. Por que Portugal foi um pioneiro? Vê bem, primeiramente Portugal foi um país que se estabeleceu rapidamente como monarquia moderna, né? Assim, rápido comparado a outros países que vieram depois. Portugal também tinha uma burguesia organizada e alinhada com os interesses monárquicos e ambos, né? Nessa parceria aí conseguiram se organizar rapidamente. Mas provavelmente um dos principais fatores que permitiu Portugal se lançar às grandes navegações é porque Portugal fica numa península, ou seja, sua formação geográfica já tem uma grande ligação com o mar, então a ligação com o mar facilitou, né, a empreitada portuguesa, como sendo um dos primeiros. Segunda questão, Portugal já tem experiência com o mar, então os portugueses só precisaram se adaptar um pouco mais por causa da questão da pesca do bacalhau, então eles já tinham experiência com o mar, só precisaram se adaptar para viagens mais longas, né? E terceiro, alguns colocam também que Portugal já tinha adquirido uma gama, uma alta quantidade de informações e de técnicas e tecnologias para uma navegação de maior distância, né? Então, alguns acreditam que já existia uma escola para navegadores, né, na região. Alguns dizem que é mito, outros dizem que é verdade, mas é evidente de que existia uma experiência com a navegação. A condição geográfica também facilitou, a monarquia consolidada facilitou. Então a resposta é basicamente essa: uma monarquia consolidada, uma burguesia organizada, um Estado formado, um Estado moderno formado, junta a isso as condições geográficas favoráveis e junta a isso também a experiência que já existia. Então isso tudo permitiu que Portugal fosse um dos primeiros, ou melhor, o primeiro, nesse processo de expansão das grandes navegações. Beleza? Então a resposta aí desta questão. Vamos aqui, né, para a página
45. História no vestibular. Quais os dois países que mais se destacaram no período das grandes navegações e descobrimentos marítimos no século XV? Primeira questão da página 45. Do século XV e XVI. Meu povo, século XV e XVI, início das grandes navegações. Então vamos ver. Inglaterra e França, duas potências também da questão daí marítima, desculpa. Mas as principais potências, eu gosto de comparar assim. Veja pela quantidade de território conquistado. Se você pegar a Europa é basicamente dominada quase toda pela Espanha, a outra grande parte por Portugal. Inglaterra e França vêm depois, também conquistam grandes territórios, mas vêm depois e conquistam territórios inclusive um pouco menores a princípio. Então, Inglaterra e França são potências, mas elas vêm um pouco depois, né? E elas conquistam um pouco menos. Depois é que elas vão expandir, aí sim, depois a Inglaterra vira uma mega potência, a França também. Mas a princípio, Portugal e Espanha. Então, vê bem, Inglaterra e França poderia ser, mas começando em século XV e XVI, não. Holanda e Itália. A Holanda também se lançou as grandes navegações, a Itália ainda não estava nem unificada, então não. A resposta já está na cara, a letra C, Portugal e Espanha. Alemanha e Noruega, não vou nem comentar, porque não faz sentido. Vamos aqui. Quais os principais objetivos dos empreendimentos marítimos do século XV e XVI? Letra A, fazer a navegação ao redor do mundo, passando por todos os oceanos. Meu povo, a galera ia querer rodar o mundo para quê? Só para conhecer? Né? Não faz sentido, não era esse o objetivo. Era se fosse para mais alguma coisa, mas só por viajar não. Descobrir e controlar uma rota marítima para as Índias para comprar especiarias diretamente na fonte e vender com elevados lucros à Europa, ou seja, descobrir e controlar o caminho com as Índias, né? Chegar nas Índias e controlar essa rota para vender os produtos vindos do Oriente. Basicamente foi o que a gente estudou, mas vamos ver as outras. Chegar no extremo norte do continente americano para iniciar o povoamento da região. Veja, até que conquistar novas terras fazia parte do plano, mas não exclusivamente o extremo norte para povoar, não era necessariamente isso. Até porque a rota principal era para o Oriente, não era para o extremo norte do continente americano. Então, não. Estabelecer e controlar novas rotas marítimas para a Oceania, com o objetivo de explorar recursos minerais da região. O objetivo era as Índias, então a resposta correta é letra B. Beleza pura? Vamos para a quarta questão aqui. Quem foram os principais financiadores dos empreendimentos marítimos da época das grandes navegações? Quarta questão da página 45, ainda estamos nele. Quem foram os principais financiadores das grandes navegações? Reis e burgueses, monarquia e burguesia? Sim, a parceria, né, já certa, que a gente viu que é o que faz com que surjam os estados absolutistas e as grandes navegações. Está aí, questão bem fácil. Letra B. Integrantes do clero católico e pequenos comerciantes? Não. O clero também se envolveu, mas não foi o principal financiador. E pequenos comerciantes não teria grana para fazer isso tudo. Marinheiros e profissionais liberais? Não foi advogados, médicos e muito menos na parceria com marinheiros que fizeram as grandes navegações, apesar de que participaram. Mas não foi eles que encabeçaram, não foi eles que financiaram. Artistas e engenheiros de caravela? Não, realmente essa não foi, né? Então não vou nem comentar. Beleza pura? Vamos para mais uma questão. Vamos passando aqui. Vamos aqui agora falar um pouquinho de Europa no início da Idade Moderna, a formação dos estados absolutistas. Então aqui na página 53, a gente tem o seguinte: quais as principais características de um Estado nacional, ou seja, de um país? Bom, para ser um país a gente viu que tem que ter um território definido, tem que ser soberano, ou seja, não pode ser dominado por nenhum outro país, tem que ser independente. Ele tem que ter moeda única, exército único, leis próprias e um povo ou povos submetidos a toda essa organização. Ou seja, tem que ter um conjunto de instituições, né, que administre isso tudo, ou seja, tem que ter um Estado e esse independente. Beleza? Então a questão é basicamente essa. A resposta para essa questão você encontra aqui, né, na página da 50 para 51, né, você já encontra aí. Bom, porque vamos para 53. Por que a burguesia se aliou ao rei para que surgissem estados nacionais modernos? Vê bem, a burguesia
tá? Ela tinha interesses em gerar lucro, né? E quando os territórios estavam fragmentados no período feudal, não tinha como se administrar uma melhor organização relacionada ao lucro com toda a fragmentação. Já pensou? Entra no território, paga um imposto em um, paga um imposto em outro, toda uma burocracia para entrar em um e outro, fora as dificuldades e tal. Então, quando o reino unificou, por exemplo, você vai de um feudo para outro, aqui aceita um produto, ali aceita outra moeda, então era difícil de negociar. Então a burguesia viu na unificação do território e do governo uma possibilidade de facilitar os seus negócios. Então, agora eu vou ter um único território onde eu possa andar livremente por ele, sem ficar passando de território em território, pagando imposto em imposto, por exemplo. Agora vai ser estabelecida uma moeda única, então eu não vou precisar ficar trocando produto a todo instante. Agora eu vou ter aí um conjunto de leis únicas, então eu posso seguir um único padrão. Então, tudo isso aí vai facilitar, né? Então, por que interessava? Vamos aqui para a pergunta. Por que a burguesia se aliou ao rei para que surgisse o Estado Moderno Nacional? Interessava a burguesia o estabelecimento da ordem, de fronteira, de uma moeda e de medidas protecionistas que promovessem a paz. Então, a burguesia ajudou aí essa parceria porque ela queria garantir seus lucros. Então, a necessidade era de organizar um território pacífico e ordenado para que a burguesia pudesse fazer melhor seus negócios e ter seus lucros aí em paz. Beleza? Vamos aqui para outra questão. Vamos para a página 59, História do Vestibular. Primeira questão. Qual alternativa abaixo apresenta apenas poderes que o rei tinha na época do absolutismo? Qual das alternativas abaixo apresenta apenas poderes que o rei tinha na época do absolutismo? Criar taxas, escolher o nome de criança e mudar o nome de adultos? Não, o rei não fazia isso, eu não vou nem continuar, né? Fundar cidades, vigiar a vida privada, obrigar as pessoas a mudarem de religião, podia acontecer, podia, mas também não era a preocupação maior do rei. Estabelecer preço de mercadorias, comercializar das mercadorias comercializadas em outros países, obrigar casais a terem filho. Ele até controlava o mercado, né? Porque agora a gente está falando um pouco de mercantilismo já, você já deve ter percebido, mas não necessariamente obrigava casais a ter filhos. E aí, criar imposto, decidir sobre questões criar imposto sim, decidir sobre questões de justiça sim, julgar e condenar pessoas sim, porque ele era uma instância de julgamento, determinar ações econômicas sim, criar lei sim, ele era do legislativo, influenciar em questões religiosas, aí sim, o rei realmente influenciava. Então a resposta correta é a letra D. Vamos passando. Aqui fala um pouquinho sobre os principais, a gente viu os autores aí que defendiam o Estado absolutista, né? Então vamos aqui para a sétima questão. Principalmente a partir do século XVI, vários autores passaram a desenvolver teorias, e aí a gente vê aqui na página 55, a gente trabalhou os autores, né, os teóricos absolutistas, então, sobre essa questão. Vamos voltar. Página 60, sétima questão. Principalmente a partir do século XVI, vários autores passaram a desenvolver teorias justificando o poder real. Eram os legistas que, através das doutrinas leigas ou religiosas, tentavam legalizar o absolutismo. Um deles, Maquiavel, segundo o qual a obrigação suprema do governador era manter o poder e a segurança do país que governava. Para isso, deveria usar todos os meios disponíveis. Professou, né? Ou seja, falou suas ideias na famosa obra. Qual é a principal obra de Maquiavel? Então você volta lá na página, bem facinho, né? 55. Olha aqui Nicolau Maquiavel e já percebe que a principal obra que ele falou de tudo isso foi a obra chamada O Príncipe. Então, Leviatã não, Leviatã você volta aqui só para saber de quem é quem. Aí você já dá uma olhadinha aqui. Leviatã é Thomas Hobbes. Você vem aqui para o direito e aí vem a República aqui, ó. Na página 55 também. A República de Ambonguim também não. Então Nicolau Maquiavel, o Príncipe, esse aqui, ó, já marca a questão. Política segundo as Sagradas Escrituras também não, né? Você já vê lá que é outro autor, é o último autor que tem lá.
Então, tá aí a resposta correta, a letra D. Beleza? Eu estou olhando mais para baixo aqui para o livro porque eu estou tentando acompanhar com vocês, tá? Mas estamos juntos. Vamos aqui para fechar, ver uma questãozinha acerca de... vamos ver mais duas questõezinhas. Vamos ver uma acerca de reforma protestante. Então, abram aí na página 108, na página 89, uma questãozinha aqui sobre reforma protestante. Por que as ideias a segunda questão, por que as ideias de Lutero foram acolhidas pelo povo, levando ao rompimento com a Igreja Católica? Seguinte, no momento em que Lutero começou a divulgar suas ideias, a sociedade vivia um momento de mudanças, beleza? E também existia existia uma insatisfação já com a Igreja Católica. Então, quando Lutero lançou as bases aí para a sua ideia, uma parte da população já insatisfeita com os desmandos da Igreja e, dentro dessa perspectiva de mudanças, também batendo de frente com o dogma da Igreja, principalmente a elite da região onde ele vivia, a galera acabou aí abraçando melhor as ideias promovidas por Lutero. Beleza? Entre outras coisas. Terceira questão. O que eram indulgências? Indulgência eram normalmente objetos ou mesmo documentos, digamos assim, eram coisas que aí era dada pela Igreja Católica, na verdade, muitas vezes vendida pela Igreja Católica, e que tinha como objetivo a absorção de pecado, digamos assim, Era uma forma de absorção de pecados, onde a pessoa ali ganhava algum objeto, digamos assim, em troca, alguma coisa em troca para aquele perdão. De maneira mais simples, muitos autores costumam dizer que era a venda de perdão. Não é só isso, na verdade, tá todo um conjunto de detalhes, mas se você botou isso, que é a venda de perdão através de objetos e documentos assinados pelo clero, dá para aceitar, tá bom? E aqui, vamos agora para a última questão, aqui sobre renascença, na página... Questão sobre renascença, aqui na página 120, beleza? 120. Uma questão de vestibular para fechar. O FMG, a Federal de Minas Gerais. Começa com o texto, Que obra de arte é o homem? Tão nobre no raciocínio, tão vário na capacidade, em forma o movimento, tão preciso e admirável. Na ação é como um anjo, no entendimento é como um Deus, a beleza do mundo, o exemplo dos animais. Aí é uma frase de Shakespeare, William Shakespeare Hamlet. Aí diz o seguinte: o valor renascentista expresso nesse texto é o antropomorfismo, ou seja, a forma humana. Vê bem, a gente até falou sobre essa questão da forma humana, mas não é necessariamente isso que ele está enaltecendo. Ele não está enaltecendo basicamente a forma humana, mas uma outra coisa. O hedonismo, vamos chegar numa outra questão. A gente nem falou de hedonismo, então meio que já descarta. Veja uma coisa que a gente falou nos nossos vídeos. A gente falou de humanismo, individualismo e racionalismo nem tanto, mas humanismo e individualismo a gente falou. Quando ele fala aqui do homem e enaltece isso tudo, você acha que ele está falando de humanismo, individualismo ou racionalismo? Então, se você viu os vídeos, acertou quem disse humanismo. Todo o enaltecimento do homem agora como centro aqui, da situação, é um valor característico do humanismo, beleza? Apesar de que dentro dessa lógica também vai se influenciar o individualismo, mas aí não está muito relacionada ao homem nas suas questões próprias, digamos assim. Ele está falando mais do enaltecimento do próprio ser, em detrimento a, por exemplo, os dogmas religiosos que enaltecem divindades, que a gente já viu. Bom, meu povo, e aí fechamos aqui as nossas questõezinhas por hoje, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, outras questões a gente vê depois nas aulas online, tá certo? Então, até a próxima!